Sabe como muita gente começa a investir, compra um tesouro direto aqui, uma ação ali, talvez um fundo imobiliário, mas e depois? Como é que essa coleção de ativos se transforma numa estratégia de investimentos de verdade? Então, a grande questão é essa. Como construir uma carteira de investimentos que seja equilibrada, estratégica e, claro, pensada para o longo prazo? Porque investir de verdade não é sobre ficar caçando o produto da moda, é sobre construir um sistema. Um sistema que trabalha pelo futuro. E para a gente montar esse sistema, nosso roteiro aqui é bem claro, olha só. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de um sistema e não de produtos. Depois, vamos ver os pilares de fundação e crescimento. Na sequência, o que é a diversificação inteligente, o poder do rebalanceamento e, por último, vamos falar sobre o maior erro que o investidor pode cometer. Ok, vamos começar pelo começo, por uma ideia que parece simples, mas muda todo o jogo. Qual é o verdadeiro propósito de uma carteira de investimentos? Bom, a definição de carteira ou portfólio é basicamente isso, o conjunto de todos os investimentos que uma pessoa tem. Mas calma, a parte fácil para por aí. Porque aqui é que está o pulo do gato, sabe? Uma carteira de verdade não é feita de produtos, ela é feita de funções. Cada ativo ali dentro precisa ter um trabalho, um propósito específico no time. Pensa assim, precisa ter segurança, estabilidade, crescimento, proteção contra a inflação e também geração de renda. Se todos os investimentos têm a mesma função, por exemplo, está todo mundo ali só para crescer, isso não é uma carteira diversificada. Na verdade, é uma concentração bem perigosa de risco. E isso leva a gente direto para os dois grandes pilares que sustentam qualquer portfólio sólido. A base que dá sustentação e os motores que geram o crescimento. Aqui, os papéis são muito claros, né? A renda fixa é tipo o amortecedor do carro. Ela tá lá para dar previsibilidade, para proteger o patrimônio quando a estrada fica esburacada. Já a renda variável, essa é o motor. Ela que vai dar a potência para o crescimento no longo prazo. Em uma carteira equilibrada, um simplesmente não funciona bem sem o outro. Tá, e como fica isso na vida real? Para um perfil mais conservador, a prioridade é a proteção. Então, a maior parte do dinheiro, uns 80%, vai para o amortecedor, para a renda fixa, com uma fatia menor no motor de crescimento. Agora, se o perfil é mais arrojado, a gente inverte essa lógica. O foco aqui é botar o motor para girar com tudo, talvez com 70% em renda variável. Mas olha só que interessante, mesmo aqui, o amortecedor da renda fixa continua sendo essencial. A proporção muda, mas a estrutura com os dois pilares continua lá, firme e forte. Beleza, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos falar de diversificação inteligente. E isso, olha, é muito mais do que só sair comprando um monte de ativos diferentes. Diversificar de verdade, o que realmente protege, é ter na carteira ativos que se comportam de maneiras diferentes. A ideia é simples. Quando o mercado está em baixa, tem um outro ativo ali que segura as pontas, que consegue compensar essa queda, agindo de uma forma diferente. Um ajuda o outro. Então, um mix inteligente poderia ter, por exemplo, um tesouro Selic para proteger da alta de juros, um tesouro IPCA para não deixar a inflação comer o dinheiro. Aí tem ações brasileiras para pegar o crescimento local, ETFs internacionais para diversificar fora do Brasil e fundos imobiliários para gerar renda. Percebe? Cada um tem o seu papel no time. Só que não adianta nada montar a estrutura e abandonar, né? Precisa de manutenção. E é aí que entra o que a gente pode chamar de arma secreta do investidor disciplinado, o poder do rebalanceamento. O processo é pura lógica, não tem mistério. Primeiro, se define uma alocação ideal, vamos supor 50-50. Com o tempo, o mercado se mexe e, de repente, a carteira vira 70-30. O rebalanceamento é só o ato de vender o que subiu demais e comprar o que ficou para trás, voltando para os 50-50 originais. Isso força uma disciplina de vender na alta e comprar na baixa, de forma automática. É uma disciplina que funciona no piloto automático. A ideia não é tentar adivinhar para onde o mercado vai, mas sim seguir o plano. Fazer essa manutenção uma vez por ano, geralmente, já é o suficiente para manter a carteira nos eixos e alinhada aos objetivos. E com isso a gente chega ao nosso último ponto. E olha, talvez seja o mais crucial de todos. Vamos falar sobre o maior erro de quem investe e, claro, como fugir da armadilha mais perigosa para o patrimônio. Anota isso aí. O maior erro não é escolher o ativo errado, é abandonar a estratégia no meio do caminho por causa da emoção. O pânico na baixa ou a euforia na alta são os verdadeiros inimigos do crescimento de longo prazo.
Um plano bem executado sempre vai superar as decisões emocionais do momento. E para a gente terminar, fica essa reflexão. O que guia os investimentos? É uma estratégia bem definida ou são as emoções do momento? Porque no final, ter uma base sólida, um crescimento estratégico e um rebalanceamento disciplinado é o que separa um investimento improvisado da construção de riqueza consistente.